O lago Estínfalo, na Arcádia, próxima a Corinto, no Peloponeso, é um refúgio sereno e harmonioso. Rodeado por terras abundantemente úmidas, dedicadas à agricultura, o lago é um oásis de fertilidade. A riqueza da região se revela na diversidade de aves, anfíbios e plantas que prosperam em suas margens. Este cenário próspero, entre as colinas da Arcádia, exala uma atmosfera de harmonia entre o homem e a natureza. Entretanto, nem sempre foi assim. As aves do lago Estínfalo eram criaturas formidáveis, cujas garras e bico eram forjados em ferro. Esses monstros, de gigantesco tamanho, dominavam os céus interceptando os raios do sol em voo. Sua presença sinistra lançava sombras ameaçadoras sobre a região, tornando o lago um local temido e evitado. Nessa época, o lago Estínfalo era um cenário muito diferente do sereno refúgio que é hoje. As aves impunham uma atmosfera de medo e trevas sobre a paisagem, transformando o que agora é um oásis harmonioso em um domínio assombrado por criaturas míticas. O sexto trabalho de Hércules consistiu em livrar a região do Estínfalo das aves de rapina. Hércules enfrentou as aves de Estínfalo com tenacidade e habilidade excepcionais. Sabendo que suas asas de ferro e tamanho imponente as tornavam uma ameaça única, o herói utilizou sua astúcia para superar as criaturas formidáveis. Em vez de enfrentar as aves diretamente no voo, Hércules percebeu que poderia desorientá-las e neutralizá-las em solo firme. Para atrair as aves de Estínfalo, Hércules empregou uma estratégia engenhosa e astuta. Hércules observou o comportamento das aves e percebeu que elas eram territorialistas, defendendo ferozmente seu espaço nas proximidades do lago. O herói então teve a ideia de criar uma distração para atrair as aves para uma área específica, onde poderia enfrentá-las em condições mais favoráveis. Usando seu conhecimento sobre as preferências das aves, Hércules identificou uma área próxima ao lago que poderia ser manipulada para chamar a atenção das criaturas. Ele começou a provocar a região, perturbando o equilíbrio natural e estimulando as aves a defenderem seu território. Hércules utilizou objetos como pedras ou outros itens disponíveis para criar movimentos e ruídos que imitassem a presença de potenciais intrusos no espaço das aves. Esse engenhoso estratagema levou as aves a descerem para confrontar a suposta ameaça, atraídas pela ideia de protegerem seu território. Ao se concentrarem na área preparada por Hércules, as aves ficaram vulneráveis, permitindo que o herói utilizasse sua habilidade com o arco e flecha para atacá-las de forma estratégica. Assim que as aves desceram para atacar, Hércules agiu com rapidez e precisão. Utilizando sua lendária destreza com o arco e flecha, atingiu as aves, visando suas partes mais vulneráveis. Com maestria, mirou nos pontos estratégicos, como olhos e articulações, onde o ferro das aves não era tão impenetrável. Ao acertar suas flechas com precisão milimétrica, Hércules enfraqueceu as aves, tornando-as menos capazes de voar e, consequentemente, menos ameaçadoras. Em seguida, aproveitando-se de sua força sobre-humana, enfrentou as aves em solo, onde sua destreza e habilidade corpo a corpo brilharam. Com golpes estratégicos e força inigualável, Hércules derrotou uma a uma as aves de Estínfalo, provando mais uma vez sua habilidade sobrenatural. Situada no coração do mar Egeu, cercada por águas cristalinas e paisagens montanhosas deslumbrantes, está Creta, a maior ilha da Grécia. Essa ilha não é apenas um destino de beleza natural, mas também um dos locais mais importantes da história e mitologia mundial. Nossa história começa com o rapto de Europa por Zeus, que, transformado em um majestoso touro branco, a carregou através do mar até a ilha de Creta. Lá, Zeus revelou sua verdadeira forma e uniu-se à Europa,
que mais tarde deu à luz 3 filhos, Minos, Radamanto e Sarpedon. Após o nascimento das crianças, Europa casou-se com Astério, o rei de Creta. Embora Astério e Europa não tivessem filhos juntos, o rei criou Minos e seus irmãos como seus próprios herdeiros, consolidando a linhagem da família na realeza cretense. Quando Astério morreu sem deixar filhos legítimos, iniciou-se uma disputa pela sucessão ao trono entre os 3 irmãos. Determinado a provar que era o escolhido dos deuses, Minos apelou a Poseidon, deus dos mares, pedindo um sinal que legitimasse sua reivindicação. O deus respondeu, fazendo surgir do mar Egeu um magnífico touro branco, de beleza divina, como prova de que Minos tinha o favor celestial. Como parte do pacto, Poseidon exigiu que o touro fosse sacrificado em sua honra. No entanto, Minos, encantado pela majestade do animal, quebrou o acordo. Ele manteve o touro em seu rebanho e ofereceu outro animal, de menor valor, como sacrifício. Poseidon, furioso com a desobediência, amaldiçoou o touro, tornando-o selvagem e incontrolável, e puniu Minos de outra maneira. Sua esposa, Pasífae, foi acometida por um desejo sobrenatural pelo touro. Dessa união bestial nasceu o Minotauro, uma criatura metade homem, metade touro, que trouxe vergonha e caos ao reino. Enquanto isso, o touro amaldiçoado continuou a aterrorizar a ilha de Creta, destruindo plantações e atacando a população, que foi obrigada a se refugiar em suas casas. O salão de Euristeu estava imerso em um silêncio profundo quando Hércules entrou. Sua presença imponente era capaz de intimidar até os mais corajosos. O rei, sentado em seu trono, evitava encarar diretamente o herói. Com uma voz vacilante, ele entregou a Hércules a próxima tarefa: partir para Creta e capturar uma criatura destruidora que assolava a ilha. Sem hesitar, Hércules aceitou o desafio e partiu imediatamente. Ao chegar a Creta, Hércules foi direto ao palácio de Minos, o rei da ilha. Minos, visivelmente abalado pelos estragos causados pela fera, ofereceu sua ajuda, mas Hércules recusou. Ele sabia que deveria cumprir sozinho a missão. Hércules seguiu para as vastas planícies, onde o touro era frequentemente avistado. O terreno estava marcado por árvores derrubadas, campos destruídos e sinais de uma força descomunal. Acompanhando os rastros da fera, ele finalmente a encontrou ao cair da tarde. A criatura era imensa, com músculos que pareciam talhados em pedra e olhos brilhando como brasas. Quando o touro percebeu a presença de Hércules, investiu furiosamente em sua direção, levantando poeira e terra a cada passo. Hércules manteve-se firme, observando com precisão os movimentos da fera. No momento exato, desviou-se e agarrou os chifres do animal com força. O confronto foi intenso. O touro lutava com todas as suas forças, sacudindo a cabeça e tentando arremessar Hércules para longe. No entanto, com uma determinação sobre-humana, o herói resistiu. Usando toda a sua força, ele finalmente derrubou a fera e a subjugou. Depois de amarrar o touro, Hércules o conduziu até a costa onde um barco o aguardava. A viagem não foi menos difícil do que o combate. O touro, inquieto e agressivo, ameaçava destruir o pequeno barco, mas a força e o controle de Hércules mantiveram a criatura sob rédea curta. Quando chegaram a Micenas, Hércules conduziu o touro até o palácio de Euristeu. O rei, ao ver a fera gigantesca e selvagem, ficou apavorado e, imediatamente, ordenou que o touro fosse libertado. Hércules obedeceu, levando a criatura até os campos e soltando-a. O touro fugiu rapidamente, desaparecendo no horizonte. Eventualmente, a fera foi parar em Maratona, na Grécia continental, onde continuou sua destruição até ser finalmente morto por Teseu. O trabalho de Hércules, no entanto, já estava cumprido.
Com mais uma tarefa concluída, Hércules retornou ao palácio de Euristeu para aguardar a próxima tarefa, ciente de que cada missão não só o aproximava da redenção, mas também consolidava sua lenda como um herói invencível. Diomedes, filho do deus Ares e da ninfa Cirene, governava uma tribo de guerreiros na Trácia, às margens do Mar Negro. Era um homem belicoso, característica herdada do deus da guerra. Quando saía para batalhar, ele era a causa da perdição dos inimigos e espalhava destruição aos vizinhos. Seu nome ficou marcado na mitologia grega por possuir 4 éguas ferozes e indomáveis: Podargos, a de pés brilhantes, Lampon, o resplendor, Xanto, a amarela, e Deino, a terrível. Diomedes alimentava suas éguas com a carne dos seus inimigos derrotados. Ele também tinha o costume de jogar aos equinos qualquer estrangeiro que porventura aparecesse nos domínios da Trácia. Sabendo do perigo, o rei Euristeu ordenou que Hércules acabasse com as atrocidades cometidas pelo outro rei. No seu 8º trabalho, o herói deveria capturar as éguas e levá-las a Micenas. Assim, Hércules embarcou em um navio com um pequeno grupo rumo ao reino dos Trácios. Ao chegarem ao destino, o grupo rapidamente encontrou o estábulo das feras e elaborou um plano. Hércules capturaria as éguas e as levaria para o navio, enquanto os outros membros do grupo vigiavam e ofereciam cobertura. Os animais descansavam no estábulo, presos por grossas correntes, e olhavam ferozmente para o banquete que se aproximava. Empunhando os grilhões, Hércules lutou para conduzir as feras de volta ao navio. Apesar das ordens para que todos permanecessem em vigia, Abdero seguiu o herói com a intenção de ajudar se necessário. Quando estavam próximos do navio, os vigias começaram a gritar, alertando os companheiros de que o próprio Diomedes cavalgava com um pequeno exército em direção a eles. Hércules, o mais bravo dos guerreiros, não teve escolha a não ser deixar as éguas aos cuidados de Abdero, que já havia se oferecido para a tarefa. Os tripulantes estavam em menor número e situados numa planície abaixo do nível do mar. A única coisa que os separava do mar eram enormes dunas de areia. Com algum tempo até a chegada da tropa, começaram a cavar um canal entre as dunas até que o mar irrompeu. Diomedes e alguns de seus homens conseguiram alcançar a grande duna antes que a água tornasse o caminho impossível, mas o restante dos guardas foi tragado pelo novo lago que se formou. Com a vantagem a seu favor, Hércules e sua tripulação facilmente derrotaram o rei e seus guerreiros. No entanto, a vitória teve um preço: a vida do jovem Abdero, dilacerado pelas éguas. Diomedes, ao ver o pesar de Hércules, zombou do rapaz morto e, por isso, foi lançado às próprias éguas para ser devorado. Após comerem seu dono, os animais se acalmaram e permitiram ser conduzidos pelo mar de volta a Micenas. De volta a Micenas, Hércules foi impedido de exibir as feras ao rei Euristeu. Porém, por um descuido dos servos do rei, os animais fugiram. Correram até o norte da Tessália e, por fim, subiram ao Monte Olimpo, onde foram devorados por feras selvagens.